Considere o complexo Z igual a 2 mais AI dividido por 1 menos I, com A pertencente a R. Determine o valor de A de modo que Z seja imaginário puro. Bom, observemos inicialmente que Z é o resultado de uma divisão. Então, eu vou colocar aqui Z é igual a 2 mais AI dividido por 1 menos I. Então, antes de determinar o valor de A de modo que Z seja imaginário puro, que é o que pede o exercício, vamos efetuar a divisão, mostrando o resultado do número complexo Z, com a sua parte bem clara, qual é a real e qual é a imaginária. A parte real e a parte imaginária bem especificados. Então, para isso, para efetuar tal divisão, vou usar aqui o método habitual, que é multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. O denominador é 1 menos I, então seu conjugado, 1 mais I. E aí, fazendo então as contas, no caso do numerador, vamos multiplicar 2 mais AI com 1 mais I, então multiplicando termo a termo. Então, começando aqui, 2 vezes 1, 2, 2 vezes I, 2I, AI vezes 1, então mais AI, e AI vezes I, então mais AI ao quadrado. E no denominador, multiplicando 1 menos I com 1 mais I, podemos aplicar produtos notáveis, uma vez que é o produto da soma vezes a diferença. Então, isso vai gerar o quadrado do primeiro, o quadrado de 1, que é 1, menos o quadrado do segundo, quadrado de I, então I ao quadrado. E aí, observando que temos aqui I ao quadrado, tanto no numerador quanto no denominador, no caso do numerador, o termo AI ao quadrado, como o I ao quadrado é menos 1, isso vai ser menos A, que é A vezes menos 1. E no caso do denominador, menos I ao quadrado, como o I ao quadrado é menos 1, vai ficar menos menos 1, ou simplesmente mais 1. Então, teremos no numerador, separando a parte real da parte imaginária. Então, nós temos como parte real 2 menos A no numerador, e a parte imaginária aqui temos 2i somado com AI. Colocando o i em evidência, então isso fica 2 mais A, tudo isso vezes i. Então, isso no numerador. No denominador, ficou 1 mais 1, então 2. E aí, separando, dividindo por 2, nós temos 2 menos A dividido por 2, mais 2 mais A dividido por 2 vezes I. Então, esse é o número complexo Z, com as suas partes real e imaginária bem especificados. E aí, para que Z seja imaginário puro, se Z é imaginário puro, então necessariamente a sua parte real deve ser 0 e a parte real de Z, vou colocar aqui, a parte real de Z deve ser 0, o que implica que 2 menos A dividido por 2 deve ser igual a 0. Isso significa dizer que 2 menos A deve ser igual a 0, coloquei igual a 2, igual a 0, e o valor de A que faz com que 2 menos A seja 0 é A igual a 2. Mas observando que a parte imaginária de Z deve ser diferente de 0, porque se a parte real é 0 e a parte imaginária também é 0, nós estamos falando de 0 mais 0i, que é 0, que é um número real. Então, para que Z seja imaginário puro, a parte imaginária de Z deve ser diferente de 0. E quando A igual a 2, observe que se A igual a 2, então a parte imaginária de Z é igual, como a parte imaginária de Z é 2 mais A sobre 2, vai ficar 2 mais 2 sobre 2, que é igual a 2, que é diferente de 0. Então, como A igual a 2 faz com que a parte real seja 0 e a parte imaginária não seja 0, o valor de A que satisfaz essas condições é A igual a 2, que é a resposta.